Pronto, começou a gravação. E alguém mandou convite e eu não aceitei, manda novamente aí. Vamos lá. Teste de áudio e de tela. Vocês estão conseguindo me ouvir e conseguem também visualizar o slide? Manda um ok, por favor, para que eu possa dar início ao evento. Sim? Perfeito. Então vamos lá. Fechar aqui. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o último dia do segundo workshop da educação, cujo tema é Educação Intercultural. Vai ser um dia bem gratificante. Eu conto com a participação de vocês, a interação de vocês, tá bom? Vou mostrar aqui agora para vocês o conteúdo de hoje. Último dia do evento, terceiro dia, né? E hoje eu vou falar sobre... Acredito que travou. Desafios da educação intercultural no Brasil, tipos de educação intercultural e modalidades. Ok? Antes de apresentar aqui o slide e começar a dinâmica, eu prometi que ia trazer algumas reportagens sobre violência. Opa, mais gente. Violência em sala de aula, em ambiente escolar e violência contra o professor, né? Então vamos lá. Aqui. Tenho aqui o site R7, que traz é desse ano, de julho do ano passado, quer dizer, de julho do ano passado, uma reportagem aqui que vale a pena ler e trazer para a discussão aqui do evento. Só um minuto, vamos lá. Pesquisa mostra que 8 em cada 10 jovens veem violência na escola. Estudo com adolescentes de 12 a 19 anos da Grande São Paulo reflete percepção sobre as violências no cotidiano dos adolescentes. Pronto, vamos lá, fechar aqui. Uma pesquisa publicada nesta terça-feira pelo Comitê Paulista de Prevenção de Homicídios na Adolescência, composta por representantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, revelou que 8 em cada 10 adolescentes de São Paulo flagraram uma cena de violência em escolas. A escola deveria ser um espaço de proteção para crianças e adolescentes. Há diversos tipos de violência recorrentes, como casos de bullying e até agressões físicas entre os próprios adolescentes, né? Em um contexto como o qual estamos vivendo, em que as escolas estão reabrindo em função da pandemia do coronavírus, as famílias estão receosas de mandá-los. Então, vem aqui. O ambiente escolar é onde são identificados sinais da violência, como arranhões e marcas roxas. É muito importante que a comunidade escolar trabalhe junto com a escola para que esse tipo de conscientização aconteça.
né? Os alunos percebem quando os colegas sofrem violências e podem ajudar. Aqui, para o levantamento sobre violências no cotidiano dos adolescentes, realizada pela Rede Reconhecimento Social entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, foram consultadas 747 pessoas de 12 a 19 anos, moradores da capital e Grande São Paulo. Assim, o ambiente escolar foi considerado o terceiro espaço em que jovens mais presenciaram situações de violência mais de uma vez, atrás da internet e redes sociais, com 85% de casos de violência flagrada em menos uma vez. Quanto mais velhos, mais entrevistados mencionaram ter visto mais de uma situação de violência com adolescente na escola. É também maior. É também maior. Cadê? Onde foi que eu parei? É também maior essa parcela entre estudantes da rede pública, jovens LGBTQIA+, e negros, principalmente pretos, indicando a escola como ambiente que questões de racismo e LGBTfobia precisam ser temas de debate. Então aí é uma questão que a gente tem que estudar aqui, né? A Carla colocou boa noite, você tem esse material ou um resumo dos 3 dias para enviar para nós? Seria ótimo, pode enviar junto com você. Sim, eu envio o slide, lá no slide tem um resumo, mas tem as referências, que são os sites que serviu como apoio para produzir o slide em si, tá? Aí você vai receber o PDF, né, o slide em PDF junto com o seu certificado de participação do evento. Então vamos lá. A violência no ambiente escolar, ela está cada vez mais presente, tá? Mesmo com toda a política educativa em si, ainda existe essa questão, tá? Principalmente, né, em escola pública e municipal, porque escola pública e municipal, infelizmente, carece de investimento público, né? E essa carência termina comprometendo ali a didática, compromete as ferramentas pedagógicas, né? Compromete a aplicabilidade da ação educativa, né? Então, por isso, gera tanto conflito. E outra questão interessante que eles aprovaram a lei agora, que escola pública e municipal tem que ter assistente social e psicólogo, sim. Porque às vezes a criança, o jovem, ele vai para a escola com suas complexidades, né, com seu choque de complexo, aquele choque que traz da sua casa, do seu ambiente familiar, do seu convívio com sua família, com seus pais, né, com a sua realidade ali no seu ambiente, na sua comunidade. A realidade da sua comunidade é quando a criança ou o jovem vai para a sala de aula, ele já vai carregando tudo isso. Então, termina influenciando em si todos os fatores, né? E como eu já disse, em um ambiente onde pessoas com costumes diferentes, culturas diferentes, sempre vai gerar conflito, né? Cabe ao gestor, ao coordenador, ao educador, ao assistente social, ao psicólogo, saber lidar com isso e elaborar estratégias pedagógicas para coibir e prevenir esses atos, né? Temos aqui desafios da escola intercultural. A falta de investimento em si, né? A falta de investimento na educação, nas escolas, a falta de investimento na formação do educador, do gestor, do coordenador, termina comprometendo aí a aplicabilidade da educação intercultural. Eu trouxe para vocês 4 textos super interativos e vou ler aqui agora. A educação intercultural, no contexto das lutas sociais contra os processos crescentes de exclusão social inerentes à globalização econômica, propõe o desenvolvimento de estratégias que promovam a construção de identidades particulares e o reconhecimento das diferenças, ao mesmo tempo em que sustentem a inter-relação crítica e solidária entre diferentes grupos. A complexidade das relações sociais e interculturais no mundo contemporâneo requer novas formas de se elaborar o conhecimento no campo da pesquisa e da educação. Nas sociedades complexas que se caracterizam pela relação entre ambientes culturais plurais e indefinidos,
Os indivíduos interiorizam na vida cotidiana formas e conteúdos culturais muito diferentes ou mesmo antagônicos entre si. De acordo com sua posição social, as pessoas entram em relação com uma grande variedade de canais de comunicação e de experiências, e elaboram no decurso da própria vida sínteses de modelos frequentemente contraditórios. Na realidade brasileira, a dimensão intercultural se reveste de significados específicos: colonialismos, imigrações, dominações e convivências, que têm induzido profundos processos de aculturação, fusões sincréticas e violentas, perdas de identidade cultural encontram-se na própria formação da sociedade brasileira. Então, o que quer dizer aqui? Que a própria formação da cultura brasileira em si, que tem a sua diversidade, essa diversidade ela tem um contexto histórico, formado por conflitos, por violência, por guerra, por uma cultura querendo ser superior a outra ou interferir em outra cultura, onde não mantém o respeito, a empatia. Então, desde a formação, desde a descoberta do Brasil, que tem esse conflito, essa discriminação, esse racismo em si. Vou continuar aqui agora, desafios da educação intercultural. Investimento, falta de investimento aí pelos governantes em relação às escolas públicas e municipais. Comunicação. Às vezes é muito complicado trabalhar a comunicação em uma sala de aula ou até mesmo em um ambiente escolar, porque até mesmo dentro da equipe educadora gera conflito. Às vezes o coordenador entra em conflito com o gestor, ou algum professor entra em conflito com o coordenador, com o gestor. Sempre gera esse conflito porque o ser humano não é perfeito. Então, manter uma comunicação ativa de recepção benéfica às vezes, na prática em si, é bem complexo. Na teoria é ótimo, é perfeito, mas quando você vai para a prática, sabe que o ser humano tem suas complexidades, o ser humano tem a sua individualidade, e quando o ser humano ele vai conviver, tem a questão do convívio em si, sempre vai gerar conflito por causa dessa individualidade. Não só entre os alunos, mas também entre a gestão em si, entre os educadores, a coordenação, sempre tem esse conflito. Então, o maior desafio, um dos maiores desafios da educação intercultural é trabalhar essa questão da comunicação dentro do ambiente ali de gestão, que tem o gestor educacional, o coordenador pedagógico, o assistente pedagógico, os professores, entre os outros profissionais que trabalham para executar a educação naquele ambiente. Então, sempre gera uma falta de comunicação, sempre gera um conflito. A gente não pode só falar aqui sobre o conflito em sala de aula entre os alunos, ou entre professor e aluno. A gente tem que falar também do conflito interno, que é aquele conflito que tem ali dentro do ambiente de gestão em si, que sempre acontece. Estratégias pedagógicas também é um desafio, porque por causa dessa falta de comunicação e por causa dessa falta de investimento, às vezes compromete o estudo, a dinâmica do estudo, para elaborar um projeto em si com estratégias pedagógicas que venham a favorecer a escola, os profissionais que trabalham naquela escola, os alunos, os pais e a comunidade em si. A didática também é outro fator promissor, porque às vezes o professor ele quer aplicar uma estratégia, um método diferente para trabalhar com os alunos, mas às vezes ele não tem os meios para poder executar isso, então a didática fica comprometida. E o relacionamento, esse relacionamento aqui é o interpessoal, Às vezes o relacionamento interpessoal entre professor, pais, comunidade, aluno, entre a própria gestão e coordenação da escola, às vezes, como eu já disse, gera conflito, Tem aquele choque de argumentos, de entendimento, então complica um pouco aí a aplicabilidade também da educação intercultural. E temos também alguns pontos relevantes aqui que são a dinâmica, gestão, coordenação e coletividade, A gente sabe que a coletividade sempre vai gerar conflito. Eu sempre falo isso e repito, sempre vai gerar conflito, porque o ser humano ele é o quê? Individualizado, tem a sua individualidade. Então, para você trabalhar a coletividade, vai ter um pouco aí de obstáculos, mas não é impossível.
Outros pontos relevantes sobre desafios da educação intercultural são o projeto pedagógico, como eu já disse, né, que a falta de investimento, né, a falta de comunicação em si compromete o projeto pedagógico, o estudo pedagógico, né, e a pesquisa acadêmica em si. A pesquisa acadêmica é fundamental porque você vai pesquisar sobre temas que interferem naquele ambiente escolar, você vai pesquisar autores que possam vir a contribuir para melhorar esse aspecto, aquela situação, né? Você vai fazer um estudo de índice, vai fazer um estudo de caso, vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, isso tudo vai influenciar nessa questão. Outros pontos são a identidade, individualidade, ideologia própria. Isso daqui é a formação do indivíduo em si. Cada indivíduo tem essas características. Aí, antes de dar continuidade aqui sobre educação intercultural no Brasil, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre o tópico que acabei de falar. Desafios da educação intercultural. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Pode mandar mensagem de texto, pode falar por áudio também, tá? E aí, eu quero saber a opinião de vocês. 20h55, eu vou aguardar até 20h57, tá ok? Manda para escrito aí, desafios da educação intercultural. Qual é a opinião de vocês sobre esse subtópico? Vamos interagir porque é necessário, tá? A minha imagem está horrível aqui, infelizmente. Descarregou isso aqui, gente, que é o brilho, ó. Que clareia mais ainda o ambiente aqui. Eu vou ligar uma lâmpada ali para ver se tem como melhorar a situação. Enquanto isso, vocês vão mandar aí a opinião de vocês por escrito, por áudio, sobre os desafios da educação intercultural. Tá ok? Aí já melhorou, tá vendo? 20h56, mais um minuto. Só mais um minuto. Pronto, ótimo. E aí, qual é a opinião de vocês, meu povo, sobre os desafios da educação intercultural? Eu vou dar continuidade, já deu 20h57. Podem opinar aí que ao decorrer do evento eu vou ler. Próximo tópico é educação intercultural no Brasil. Eu trouxe algumas pontuações, né, que são importantes e eu vou ler para vocês aqui. No sistema educacional brasileiro, a ideia de dar espaço à diversidade cultural é relativamente nova. Apesar da diversidade étnica e racial intrínseca à sociedade brasileira, abordagens interculturais surgiram somente há cerca de 15 anos. O país já vivenciou sucessivamente a escravidão e uma política de branqueamento da população, e atualmente os afro-brasileiros continuam sendo vítimas de desigualdade racial e social. Entretanto, nos últimos anos, temos visto o aparecimento de numerosas abordagens interculturais no sistema de ensino. Esse ponto aqui ele é bem importante, porque é o seguinte: a própria formação histórica do Brasil ela já vem aí com essa desigualdade social, com essa discriminação, né? Primeiro os portugueses chegam aqui no Brasil, encontram os índios, já querem domesticar os índios. Depois vem a questão da escravidão, né? Trazem negros de fora do Brasil para serem escravizados, humilhados aqui no Brasil, né? Aí já surge o que? O racismo e a discriminação em si. Já vem aí desse ponto, né? O negro ele não podia saber ler, o negro não podia saber escrever. E tem um livro e um filme, e novela também, até novela, que eu vou indicar para vocês aqui, que é a Escrava Isaura, uma escrava branca, né? Por que a escrava Isaura era diferente dos outros escravos? Porque ela era branca, tinha o cabelo liso, longo, né? Ela parecia uma burguesa. Então, os donos dela, principalmente a sua dona, né, lá, educou ela como uma dama, uma nobre. Então, ela aprendeu piano, aprendeu a ler, a escrever, aprendeu outras línguas, aprendeu como se comportar, né, aquelas regras de etiqueta também.
Porque ela era uma escrava, sim, mas ela tinha a imagem dela, o perfil dela não era de escrava. Era de burguês. Então, você, quando for assistir aí o filme, ler o livro, ou até mesmo assistir a novela Escrava Isaura, você vai compreender um pouco esse contexto, né, da inserção do negro na sociedade brasileira. E outro ponto relevante, como que a gente viu aí, né, a inserção do negro na questão da educação, né, é a questão das políticas públicas de integração ao ensino superior, né, pelo Enem, por vestibular, que tem a cota, né, as cotas raciais em si. Mas cota racial é para discriminar, coisa e tal. Tem negro que não é pobre, é rico. Com certeza, tem isso também, tem essa questão. É um ponto bastante relevante. Mas eu creio que só de você colocar as cotas raciais, né? Como a gente já sabe que o Brasil tem um sistema de ensino público municipal muito comprometido, né? Que a maioria da população que ingressa e frequenta o ensino público do Brasil e municipal é a população parda e negra, então você criando aí a bolsa, né, as cotas raciais, é uma forma de fazer com que eles tenham a oportunidade de mudar de vida, né, de ingressar na sociedade, né, ter um crescimento profissional. Então, é um ponto bem positivo. Vou dar continuidade aqui. No Brasil, todos vêm falando sobre interculturalismo nos últimos anos. E certas iniciativas legislativas têm buscado dar a ele um lugar adequado no sistema educacional. Porém, ainda é extremamente excepcional vê-lo na realidade cotidiana da sala de aula, pois ele reabre feridas, antagonismo e conflitos históricos que geram temores pela coesão nacional. Como é isso? Né? Aí vamos voltar ao passado, no tempo da escravidão. Onde que a gente ia imaginar um negro sendo professor, um negro sabendo ler e escrever, um negro sendo engenheiro, sendo médico, sendo advogado? Onde que a gente ia imaginar isso, né? Só para vocês terem uma noção da evolução, né, e do passo enorme que a gente conseguiu dar aqui no Brasil. A Carla A Cássida colocou, como você mesmo disse, não é fácil, mas possível com bom trabalho. A Cássida colocou, novela maravilhosa. Ela viveu na pele o que ocorria com seus negros. Com verdade, é isso mesmo. E o interessante na novela Escravizaura era o assédio que ela sofria, né, pelo filho do patrão, Lourenço, né? Lourenço morria de amores por Isaura, é aquele amor obsessivo. Aí já dá para você analisar também a questão da submissão da mulher, que a mulher não tinha proteção naquela época, né? Então ela era assediada constantemente por ele, Lourenço. Vale a pena assistir a novela, vale a pena ler o livro, vai contribuir muito para o aprendizado e conhecimento de vocês. A novela O Imperador fala também, ótimo. Mas eu gosto de assistir novelas de época, assim, porque dá para você compreender um pouco, né, a formação, o contexto histórico do Brasil e também o contexto histórico dos outros países, porque sempre, né, traz algumas reportagens, algumas partes, né, que falam aí sobre os países de fora. Então vale a pena. A história do Brasil está intimamente ligada à pluralidade étnica de sua população. De fato, a população ameríndia original juntaram-se os conquistadores portugueses, escravos da África e sucessivas ondas de imigrantes, principalmente europeus, mas também japoneses, sírio-libaneses e outros. Historicamente, essa pluralidade étnica e demograficamente estrutural foi moldada pela marginalização e dominação dos grupos sociais de origem ameríndia e africana. Então vamos lá. Eu vou dar outra dica de filme, Lagoa Azul. Quem já assistiu ao filme Lagoa Azul? Né? As duas crianças perdem os pais, né, durante a navegação, ficam ali morando na ilha deserta, termina sendo criada por uma senhora e crescem naquela ilha deserta, né? Chegam à idade adulta convivendo naquela ilha deserta e do nada, de um dia para o outro, né? Chega um navio
cheio de pessoas de fora, de outra região, com produtos, com vestimentas, com comportamento e com um diálogo que eles nunca tiveram contato e eles ficam assim impressionados. E o pior de tudo é que esse povo quer colocar esse costume, inserir essa cultura neles, né? Então, é uma forma de vocês compreenderem um pouco essa questão da cultura, né, da educação intercultural também. Vale a pena assistir ao filme Lagoa Azul e você analisar ali todos os aspectos que tem nesse filme. Né? Você já assiste ali, né, com um olhar de análise na parte cultural, na parte crítica. Você já assiste ele com uma análise crítica já, que você vai conseguir compreender a mensagem que o filme passa. Eu vou mandar por escrito aqui, ó. Novela. Novela, livro e filme A Escravizaura. E vou botar agora filme A Lagoa Azul. Pronto. Em uma sociedade multicultural e racialmente misturada como o Brasil, o sistema educacional sempre deu preferência à cultura branca, estabelecendo a desculturação e o branqueamento como seus objetivos. A desculturação é um processo deliberado de desintegração cultural de um grupo com o propósito de sua exploração colonial e neocolonial. Branqueamento é a aceitação da superioridade da raça branca, considerando seus valores, história e cultura como as únicas referências e os únicos dignos de consideração. O branqueamento também encontra expressão na inferiorização dos valores dos grupos dominados. Ou seja, quando tem esse branqueamento em si, né, a gente vê aí uma certa discriminação em relação às outras etnias. Né? O branco ele quer ser superior ao índio, ao negro, ao pardo, né? Em todas as suas esferas em si. Pessoal, eu estou aqui, né? Eu passo conteúdo para vocês, mas se alguém quiser opinar, manda mensagem de texto, pode ficar à vontade. Ou então pede aí para ligar o áudio, para opinar em áudio também, tá? Podem ter a liberdade para fazer isso. Eu trouxe alguns pontos relevantes que vão contribuir bastante para o conhecimento aí sobre a educação intercultural no Brasil. Os projetos políticos, a assimilação, o sistema de ensino que é precário no Brasil, né? Quando eu falo precário é na questão do ensino público municipal, né? A educação no Brasil em si, ela tem desigualdade social, tem desigualdade racial, tem complexidade, tem choque de culturas, né? E isso deve ser analisado, tem que ter um estudo em si. Eu lembro que durante o curso, durante a graduação de letras, eu estudei, pesquisei bastante e a faculdade passou também vários estudos de caso, né? Relacionado a essa questão aí de relacionamento interpessoal, de cultura em sala de aula, de bullying, de homofobia, né? Atitude homofóbica na sala de aula, coisa e tal. Então, deu para compreender um pouco esse contexto. Como eu já disse, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Mas a gente não pode se perder aí nesse eixo. A gente tem que treinar a teoria para quando chegar na prática conseguir aplicar com exatidão, né? Não ter erros em si durante a aplicabilidade. Vou para o próximo ponto aqui. Travou, né, meu povo? Mas já voltou aqui. Vou para o próximo ponto. Educação intercultural no Brasil, relações étnicas, né, trabalho aí, democracia racial, a Constituição Federal de 88 traz direitos aí sobre cultura e educação, a LDB de 96, que é a Lei de Diretrizes da Educação Básica também, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a Lei 10.639, a Lei 11.645, os direitos humanos, são pontos cruciais que permeiam aí a educação intercultural no Brasil.
Tipos de educação intercultural. Alguém quer opinar? Alguém quer dar dica de livros, de filmes, de séries, algo do tipo? Pode ficar à vontade também. Ó, a arte também é onipresente nas abordagens interculturais no Brasil. De fato, a arte pode ser considerada a espinha dorsal da cultura, uma vez que a dimensão artística ela é particularmente relevante para exercícios e experiências concretas de diversidade cultural em sala de aula. Os alunos geralmente gostam de aprender sobre as características das artes africana e indígena, artesanato, músicas e danças aproximam os estudantes. Entretanto, o risco de aprender tais culturas simplesmente como curiosidades transmitidas entre gerações e assim reforçar a distância entre as culturas e os estereotipos deve ser evitado. Né? Eu lembrei aqui agora, gente, eu gosto de assistir, né, aquelas reuniões que tem do Senado Federal. Né? Tem ali o estudo, acho que é estudo legislativo deles, né, que sempre tem vários temas que eles discutem. Aí fazem a transmissão ao vivo e quem participar ganha o certificado de participação, né? Para confirmar que você participou, interagiu, opinou, né, ali durante o evento. E aí, teve um dia que eu assisti sobre uma questão de educação também, sobre direitos, essas coisas, e tinha uma indígena. Essa indígena era formada em química, parece, eu não lembro, eu não recordo agora. E ela disse que o pajé da aldeia dela disse uma frase para ela que ela jamais iria esquecer. Aí ela pegou uma caneta. Eu não lembro até hoje dessa cena e da frase. Ela pegou uma caneta e disse: Meu pajé falou o seguinte: índio tem que estudar, porque antes homem branco matava índio com bala. Agora homem branco vai matar índio com a caneta. Vocês entenderam? Antes era na bala, agora é na caneta. Por que na caneta? Os projetos. Ó, os projetos é algo muito forte, né? Eu acho que vocês conseguiram compreender porque é algo muito forte na caneta, né? Nas leis, as leis em si, os projetos. Então, isso pode vir, né, acabar com a cultura indígena em si, né? Então, foi isso que ela quis dizer lá durante o evento, né? Que antes matava na bala, invadia a terra dos índios, matava os índios, coisa e tal. Agora não, agora vai matar tudo na caneta. Vai criar leis que não vão favorecer aos índios, vai criar projetos para roubar a terra de índio, né? E eu vou falar isso mesmo porque é isso. Então, é uma frase que eu não esqueço. Não esqueço mesmo porque eu fiquei impressionada, né, com a forma assim que ela falou. Ela nem sentada ficou, ela levantou, pegou a caneta e falou isso mesmo. Né? O meu pajé disse que antes homem branco matava a gente era de bala e agora vai matar a gente é na caneta. Então é algo impressionante que eu falei, caramba, ela usou uma metáfora, mas conseguiu passar a mensagem dela, né? Depois eu vou procurar esse site do Senado Federal, que tem esses eventos, vou passar para vocês, tá? Vale a pena participar, é uma forma de vocês ganharem conhecimento, vocês vão ganhar certificados também de participação, declarações, e é uma forma de opinar também, contribuir para a criação de algum projeto educativo, de alguma lei, né? Então vale a pena estar antenado em relação a esse eixo. Então eu sempre participo de tudo que o Senado Federal faz, né? Agora em janeiro que eu não participei, mas semana que vem eu já vou acessar o site do Senado Federal e verificar os eventos que vão acontecer e começar a participar novamente, tá? A Janes Mota mandou aqui, apesar de existir uma certa precariedade no ensino municipal e estadual, hoje o maior desafio do professor é ensinar o aluno que não quer aprender. Tem aquele aluno que não quer aprender. Tem aquele aluno que ele é muito desobediente. Né? Você não consegue de forma alguma manter uma comunicação com ele.
E tem hora que ele interfere na sua aula, prejudica ali o seu método educativo, né? A aplicação da sua didática, compromete todo o seu método de ensino e é algo assim bastante preocupante, né? Então a gente tem que estudar essa questão também, pesquisar, né? E ver uma forma de coibir isso, né? Não é fácil, mas a gente tem que sempre buscar soluções. A Cacilda Florencio mandou aqui. A maioria das leis só protege os mais fortes, principalmente na área trabalhista. É, com certeza. E essa frase que a Índia falou, gente, marcou. Eu fiquei assim, tomei aquele choque. Eu falei, caramba, que frase bonita, viu? E eu não esqueci, nunca mais esqueci essa frase, né? Eu uso assim como uma ideologia de vida, né? Para você ver que a gente não pode deixar os nossos direitos garantidos serem, né, eximados, né? Então a gente tem que sempre estar atentos em relação a isso. Vou agora falar aqui os parâmetros curriculares nacionais elaborados pelo Ministério Federal da Educação incentivam a integração da diversidade cultural na educação. O documento introdutório do PCRN para escolas primárias enfatiza a necessidade de levar em conta a diversidade e de adaptar os objetivos, contextos e critérios de avaliação. A diversidade é um dos temas transversais que deve permear as várias disciplinas: língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e artes, possibilitando assim a interdisciplinaridade do nível primário. Isso daqui é algo interessante porque a gente vê essa parte aí na questão do Enem, né? Por área de conhecimento, e agora é o novo ensino médio, né? O novo ensino médio agora que vai por área de conhecimento, né? Linguística, humanas, ciências naturais, né? Tomara que dê certo. O pedagogo brasileiro Paulo Freire demonstrou o poder das imagens na educação. Imagens do camponês, do trabalhador, do índio e do negro. Como linguagem visual, a imagem promove a comunicação humana e uma melhor compreensão da realidade dos alunos. A utilização de imagens artísticas melhora a experiência sensorial. A pedido de Paulo Freire, o artista Francisco Bernardi criou uma série de 10 imagens com figuras compostas de linhas e cores simples. Essas imagens mostrando animais e certas atividades de trabalho e lazer, imagens retratando